Na era da informação, carregamos nos nossos bolsos mais informação do que Einstein, Júlio César tinham acesso na sua vida inteira. E mesmo assim, nos sentimos mal informados. Por quê? Aonde buscar a informação que vai fazer o diferencial, então? Que tal se formos buscar com quem está tendo resultado? 99% dos bilionários não são as pessoas mais intelectuais, mais culturalmente avantajadas, não. Só que conseguiram aplicar alguma coisa nova, alguma novidade em algum processo, em algum negócio e mudaram o jeito das coisas serem feitas. Fazer mais do mesmo não vai te levar longe. Eu cresci numa cidade pequena, uma cidade que não tinha livraria, uma cidade que tinha uma pequena biblioteca e nós não éramos incentivados a frequentá-la. Eu não era um jovem fácil, não, eu era a antítese daquilo que se poderia chamar de um aluno disciplinado, aplicado e que teria sucesso na vida. Para vocês terem uma ideia, quando eu fazia o ensino médio, os meus amigos diziam que eu só tinha um caderno e não tinha nada escrito. E a minha mente era especialista em estar em outro planeta e não diante do professor e diante do quadro de lousa. Eu era distraído, desconcentrado. Sem saber, eu estava libertando um pensamento muito importante para a criatividade, chamado pensamento imaginário ou antidialético. Como é que homens e mulheres saíram fora da curva? Como é que eles pensaram fora da caixa? Isso é muito falado no Vale do Silício, mas as pessoas não entendem de maneira mais profunda as camadas da mente humana. Para você ter uma ideia, Einstein, com 27 anos, desenvolveu a sua teoria da relatividade. Mas ele não estava num vale onde ele era estimulado a ser um empreendedor. Ele não estava numa universidade onde ele era provocado a produzir novas ideias. Ele estava trabalhando numa firma de patentes, sem nenhum apelo intelectual, sem nenhum grande desafio. Por exemplo, ele se via sentado num raio de luz e observando o que ocorria com o tempo e com o espaço. Se houvesse um grupo de observadores, de psicólogos ou de professores e cientistas analisando a mente de Einstein, eles poderiam dizer: esse garoto não vai virar nada na vida. Mas ele se via sentado num raio de luz, libertou o pensamento imaginário ou antidialético, rebelde aos códigos da língua e começava a observar o que ocorria com tempo e espaço. Portanto, a ciência mais notável, o empreendedorismo mais notável, não ocorre quando o ambiente é favorável, mas quando a mente é favorável, quando a mente é ousada, quando a mente sai do cárcere da rotina e acredita que pode chegar a lugares onde nunca ninguém chegou. Infelizmente, a gente cresceu num modelo educacional, e isso não é só do Brasil, mas no mundo inteiro, que privilegia a resposta pronta. Aluno bom é aquele que responde na hora, né? Quanto que é isso? Responde, aluno bom, nota 10. Só que muitas vezes o questionamento ele é muito mais importante. Mas por que tem que ser azul? Por que tem que ser vermelho? Por que tem que ser desse formato? Quem foi que disse que não pode? Quem foi que falou que tem que ser dessa forma? Questionar cada vez mais é um hábito, é um comportamento que precisa ser exercido para você realmente avançar e dar os próximos passos em direção ao sucesso da sua carreira ou ao sucesso da sua empresa, do seu empreendimento, da sua jornada. Não se contenta com a resposta pronta. Se você acha que existe espaço para desenvolver algo diferente, que vai causar um benefício na sociedade, vai lá e faz. Questiona isso, porque quanto mais distante você se manter do comportamento padrão, mais perto de ser um profissional ou uma empresa de sucesso você vai estar. O comportamento médio, o pensamento médio é uma doença. Sabe que vai matando, vai estrangulando você aos poucos, né? Porque ela vai te tirando do mercado de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Se você se manter um profissional conformado com o que pode e não pode, você vai ficar sempre ali. Ah, não pode fazer isso porque não pode, então beleza. Ah, não dá para ser azul porque tem que ser verde. Ah, ok. Ah, não posso fazer isso porque não pode. Só que enquanto você vai ficar conformado aqui
com esse pensamento médio, vai ter uma turma aqui do outro lado que vai estar questionando, meu amigo, mas por que? Quem foi que disse que não pode ser desse jeito? Vai lá e cria uma solução para ser de outro. Quem foi que disse que não dá para ser assim? Vai ser feito de outro. E essa turma aqui que vai estar usando muita tecnologia, a tecnologia não pede passagem, quando chega, rompe. What are you concerned about when you think about the future of work and whether, some jobs will be automated or not? So what kind of mindset do you want, and how is it that you can embrace that uncertainty so that you can better adapt to the future? It's very challenging to be unorthodox. It's hard to be pushing those expectations and to move where there are no footprints to help you and to lead you. When we're young, we are super naive, and that gets us to be creative, to come up with something that you might not have seen before. And somehow when we get older, we stop questioning things. When someone tells us that's not a good idea, we start listening to them. And when people start presenting a glass ceiling over us, we stop reaching, we stop fighting to push that glass ceiling out of the way. We stop challenging things. We position ourselves in situations where we know we will be successful, and as a result of that, we don't necessarily come up with the greatest ideas. You need to invest in yourself, your self-awareness, your skills, because when you lose a job or you decide to move on, you need to realize that you're not just a job title. You need to become a master of the pivot. Eu comecei a escrever para Forbes em 2011. Eu cobria bilionários. Eu cubro bilionários. E caí de paraquedas lá na redação da Forbes. Eu não estudei jornalismo. Aconteceu na minha vida. A razão pela qual eu aceitei aquele emprego foi o seguinte, foi tentar descobrir o que esses caras, essas mulheres mais ricos do mundo têm em comum. Em 2014, quando eu lancei o livro, tinham 1.645 bilionários. Eu descobri que eles têm várias coisas em comum. Uma delas é que eles entendem, e elas, claro, o poder da educação. A Oprah Winfrey, a mulher negra mais rica dos Estados Unidos, foi estuprada, teve filho na adolescência, morou com a avó, a mãe era empregada doméstica. Ela não terminou a faculdade e chegou no caminho dos bilhões. Ficou muito óbvio para mim que diploma não é igual a educação. Nosso sistema educacional é um pouquinho melhor que uma linha de produção. Então você tem que se colocar em posições de risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. A inovação ela pode existir em escalas muito amplas e muito disruptivas, como colonizar o planeta Marte. Enfim. E a inovação ela pode acontecer em pequenas etapas, em pequenos steps que você pode dar no seu dia a dia. A inovação, muitas vezes, ela é tida como algo que você tem que mover um mundo para criar uma inovação, algo que possa ser comercializado. Mas não, a inovação, e eu diria até, a inovação que mais impacta o dia a dia de pessoas e empresas é aquela inovação que você avança pequenos degraus, que você faz algo melhor, mais acessível e que agregue mais eficiência ou que agregue mais valor ao produto, ao consumidor que consome essa inovação. O mundo precisa desses moonshots, das pessoas que vão reescrever setores inteiros, como Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, essas pessoas que estão reescrevendo realmente várias indústrias. Mas no dia a dia, a inovação ela é feita de pequenos passos incrementais que são simples de serem executados. A maior dificuldade, o maior risco, o maior problema do empreendedor, de uma pessoa que quer inovar, não é a falta de dinheiro, não é a falta de contatos, não é a falta de networking, mas sim as desculpas. Tem muita gente que enxerga problema para tudo. A visão empreendedora, a visão de quem quer andar para frente é aquela pessoa que enxerga oportunidades ao invés de barreiras, horizontes ao invés de obstáculos.
toda vez que você sofre pelo futuro, o sofrimento pelo futuro é um pensamento complexo. É muito mais do que um código linguístico. Você tem de desenhar as possibilidades que não existiram, circunstâncias e ambientes. E a matéria-prima básica é o pensamento antidialético ou pensamento imaginário. E as pessoas não sabem disso. Ninguém consegue interromper a construção de pensamentos. Nem com yoga, técnicas de relaxamento. No máximo, você pode desacelerar. Se você não usar o pensamento imaginário ou antidialético para desenvolver criatividade, sonhos, para resgatar o seu ânimo, sua coragem, você vai usar o pensamento antidialético para sofrer por antecipação, para se culpar, para cobrar demais de si, para achar que não vale a pena viver, para achar que você não consegue conquistar pessoas e não se reinventar nas dificuldades. Portanto, cuidado. A construção de pensamentos não pode ser interrompida. Ou a usamos de maneira inteligente, criativa, produtiva, ou ela vai se transformar na nossa mente numa casa assombrada. Nos bastidores da nossa mente, entre aspas, metaforicamente, há mais vampiros que sugam nossa alegria, o nosso prazer, do que nós imaginamos. E as pessoas no mundo todo não sabem disso. Não dá pra gente olhar para todas essas transformações que estão acontecendo no mercado e achar que com a gente não vai acontecer. Vai! A educação está sendo revista e questionada no mundo todo de uma forma muito profunda. Por quê? Porque cada vez mais a sociedade em que a gente vive, as crianças que estão nascendo agora, não estão mais aderentes a esse modelo educacional que nos últimos 100 anos praticamente é o mesmo. Ele está sendo revisto, está sendo questionado. Muita gente fala para mim, Maurício, mas essa tecnologia está fazendo o humano ficar menos humano. E eu acho justamente o contrário. A tecnologia vai destravar o ser humano dessas atividades que agregam um pouco à vida de cada um, para dar tempo e espaço a ele para exercer cada vez mais atividades mais agradáveis, mais nobres, que realmente façam das pessoas seres muito mais bem aproveitados.